Vamos ler Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. E à luz dessa passagem, vamos pensar sobre o tema Vestidos a caráter. Roupas novas para uma nova vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vestidos a caráter. Que o Senhor nos abençoe. Os discípulos de Jesus Cristo, os cristãos genuinamente convertidos, alcançados pela graça, são pessoas que são chamadas a exibir, a demonstrar, evidenciar os sinais de sua conversão. O que Paulo chama aos romanos de andar em novidade de vida, dar sinais, evidências. Ouçam, irmãos, se há uma coisa mais triste do que rejeitar o evangelho, é viver no auto-engano. E o céu será um lugar de muitas surpresas. Há muita gente vivendo no auto-engano. Porque a fé que salva, a graça que salva, é a graça que se evidencia por meio de boas obras. Obras não salvam, mas revelam quem são os salvos e quem não são. Observe, por exemplo, que Paulo começa esse capítulo falando que o cristão, o discípulo de Jesus, é alguém que está unido a Cristo. É uma unidade orgânica. E esta união com Cristo opera duas coisas. Nós morremos para o pecado e revivemos para Cristo. Esse é o coração do Evangelho, que não é uma tese, não é uma figura filosófica, é um poder do alto que nos transforma. A imagem do homem perfeito que é Jesus Cristo. Por exemplo, quando Paulo escreveu a Tito, ele disse, porquanto a graça salvadora se manifestou a todos os homens, educando-nos para que reneguemos as paixões e impiedade mundanas e vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo está em harmonia com o que está dizendo aqui aos Colossenses, que quando essa graça opera sobre uma pessoa, ela remove certas coisas e acrescenta outras. E na linguagem que Paulo vai usar aqui, especialmente no texto que nós lemos, ele usa uma linguagem interessante porque ele está dizendo que o cristão foi chamado a viver uma vida de santidade, de boas obras, de acordo com o Evangelho, e a linguagem aqui é despojar e vestir. Interessante isso. Paulo está dizendo que nós devemos cultivar certas virtudes e abandonar certos vícios. Isso é interessante, repito. Observe que nos versos 5 a 9 ele está falando da parte negativa, de coisas que você precisa se despir, abandonar, deixar para trás. E não é nada agradável que ele vai dizer, mas está se dirigindo à igreja. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele cita, ele lista hábitos, pecados, vícios da natureza humana caída. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes também outrora, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, olha o contraste, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. É como se Paulo estivesse dizendo, ouçam, e tente imaginar, essa carta não chegou às mãos de cada um dos membros da igreja em Colossos, chegou na mão do presbítero, do pastor. Ele então chega na frente da igreja
ele lê a carta de Paulo e os crentes ouvem o que está sendo lido. E é como se Paulo estivesse dizendo: estes trapos imundos não são roupas adequadas para os filhos de Deus. Removam tudo isso. E a partir do verso 10, ele fala de revestir. E o que é revestir? Vestir de novo, vestir novamente, novos trajes, novas roupas próprias de uma nova vida. Não é para ficar nu, é para remover os trapos velhos e vestir novas roupas deste novo homem, cuja imagem perfeita é Cristo. Paulo está falando sobre vestir a caráter. Lendo um texto do Machado de Assis, ele define essa expressão, vestir a caráter, assim. Vestir-se a caráter é trajar-se de acordo com o tema do evento, ou a exigência de um órgão, empresa, ou segundo a vocação. Eu fui recentemente ao Clube Militar, recebi um convite para ouvir a Banda Sinfônica do Exército. E no convite estava escrito o padrão da vestimenta dos convidados. Havia um padrão que devia ser observado. E é o que Paulo está dizendo aqui. Você é cristão? Você é discípulo de Jesus Cristo? Eu não estou falando de frequentar uma igreja. Eu não estou falando de ler meia dúzia de versículos de dormir. Eu não estou falando de fazer uma oração automática antes de uma refeição. Eu estou falando se você é discípulo de Cristo, se sua vocação é imitar a Cristo, você precisa abandonar a velha natureza adâmica que é em você, imitar a Cristo. Despir-se de certas coisas e revestir-se de outras. E é interessante, neste último domingo do ano, no alvorecer de 2020, nós precisamos nos revestir de novas roupas. Num país como o nosso, de corrupção sistêmica, de um país de sensualidade conhecido em todo o mundo, de tantas chagas morais e éticas, de tantos problemas espirituais, uma igreja que cresce como um oceano, mas com a profundidade de um palmo, a nossa responsabilidade é gigantesca. Mostrar ao mundo o poder do evangelho em nós, moldando o nosso caráter, nossas afeições, nossas alegrias, nossas disposições, nosso tempo, nosso recurso, nossas habilidades, tudo em torno do evangelho. Deixando velhas coisas, nos revestindo das novas, de acordo com a palavra de Deus. Agora é interessante como é que Paulo começa o texto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Paulo era um pastor e um teólogo. E Paulo sabe que o modo de pensar influencia o modo de viver. E antes de encorajar mudanças éticas e morais, Paulo não quer ser um legalista. Paulo não é um estoico dando uma série de regras morais para as pessoas melhorarem a si mesmas. Qualquer pagão pode fazer isso. Dar uma série de regras para as pessoas viverem. O cristianismo não é isso. Paulo, portanto, antes de encorajar comportamentos morais, éticos, que exibam a beleza do evangelho, Paulo dá a base, o fundamento. Paulo quer encorajar as pessoas a fazer a coisa certa pelos motivos certos. Portanto, antes de dizer o que devemos fazer para Deus, Paulo relembra o que Deus fez por nós. Paulo não apoia a ideia de que nós podemos, por nós mesmos, produzir pessoas melhores. Isso é um equívoco. Se você for honesto, você sabe que aí, como disse o poeta, por fora um herói, por dentro um ladrão. Há um pecado que habita em nós, que conspira contra nós. Nós devemos ser libertos de nós mesmos. Pois bem, a pergunta passa a ser, por que deveríamos tirar os trapos da velha vida para vestir roupas novas? E Paulo dá 4 motivos. Antes de listar as virtudes, ele dá o encorajamento. Por que você deve vestir novas roupas? Por que você deve ser parecido com Cristo? Por que você deve iluminar este mundo em trevas e salgar este mundo em estado de putrefação? Ele dá 4 motivos. Primeiro, Deus nos escolheu. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Paulo traz a doutrina da eleição como fundamento a partir do qual nós somos encorajados a essa santa responsabilidade. Deus o elegeu, Deus o escolheu. Isso não tem nada a ver com mérito, isso não tem nada a ver com justiça própria. É um ato exclusivo e soberano, realizado por Deus desde a eternidade.
E essa eleição, entre outras coisas, é para a santidade. Ele nos escolheu para uma vida santa. A eleição de Deus é livre, soberana, graciosa, irrevogável e gloriosa. Como diz Paulo em 2 Timóteo 1,8. Desde os tempos eternos, Deus nos escolheu para essa bendita salvação. Agora é curioso porque essa doutrina está presente em toda a Escritura e desde lá atrás, quando o Senhor chama a Israel para colocar o machado na raiz do orgulho, o Senhor explica os motivos pelos quais havia chamado aquela nação tão diminuta e insignificante no contexto geopolítico naqueles dias. Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que é que o texto está dizendo para nós hoje aqui? O mesmo que disse a Israel naqueles dias. Que o motivo, a base, o fundamento da eleição do povo de Israel não foi o próprio Israel, mas a vontade livre e soberana de Deus. Então Paulo traz essa doutrina à memória dos cristãos em Colossos para encorajá-los. Vivam diferente porque vocês foram eleitos por Deus para uma vida nova. O Senhor conhece os que são seus, disse Paulo. Segundo, Deus nos separou. O verso segue e diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Quando Deus em Cristo nos escolheu, fomos colocados à parte do mundo. Pertencemos exclusivamente a Deus. Isso significa ser santo. Não é perfeição moral. Santidade envolve uma modelagem do nosso caráter, mas primariamente ser santo significa ser separado. O que é uma igreja? Igreja, a palavra igreja, chamados para fora. A igreja é um grupo de pessoas, uma congregação de gente que foi chamada do mundo para Deus. Separada. Pertencemos a Deus. Ele nos criou, Ele nos redimiu. Somos dele duas vezes. Tente imaginar, por exemplo, e às vezes a Bíblia muito usa isso, a figura do casamento para falar da relação igreja-Deus, igreja-Cristo. Tente imaginar o casamento, um homem e uma mulher, eles separam-se exclusivamente um para o outro. O casamento é monogâmico. À luz da Bíblia e à luz do Código Penal. Poligamia é crime. Casamento é entre um homem e uma mulher. Agora, que seria estranho que um homem separado para uma mulher e uma mulher separada para um homem fizeram votos de pertencer um ao outro até que a morte os separe. Se tivesse, então, um relacionamento fora desse círculo de afeição e amor. É estranho, é inadequado, é impróprio, é escandaloso. De igual modo, a igreja, ela pertence a Deus e ela deve viver para a glória de Deus e não se afeiçoar ao mundo nem à sua própria natureza corrompida. Ser separados é a base a partir da qual Paulo está dizendo: você precisa de novas roupas para honrar o seu noivo. Você pertence a Cristo. Rogo-vos, pois, eleitos de Deus, santos. Paulo diz isso aos Coríntios, uma linguagem bem interessante também. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Há tanta gente evocando direitos por todo lado, né? Essa é a geração dos direitos e das liberdades. Mas Paulo está dizendo: você é cristão? Você submete a Escritura como tribunal supremo da sua consciência? Ouça, você não pertence a si mesmo. Você foi comprado por um preço muito alto. Glorifique a Deus no seu corpo. E o contexto aqui é uma vida piedosa. Num mundo lascivo como o nosso, seu corpo deve ser preservado. Portanto, Deus nos separou. Essa é a segunda motivação. E mais, Deus nos amou. Ele fala de eleitos de Deus, santos e amados. Antes da nossa conversão, estávamos completamente perdidos, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas um dia a luz do Evangelho, a gloriosa luz do Evangelho, resplandeceu sobre nós. Fomos libertos
da escravidão do pecado, da tirania de Satanás. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos aceitos pelos méritos de Jesus e tudo isso porque nós fomos amados por Deus. O escândalo desse amor é que nós fomos amados quando não amávamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, Paulo fala do amor de Deus como um grande incentivo para uma vida de santidade. Os antigos diziam o seguinte, uma palavra de exortação à igreja: quando um ímpio, um incrédulo, peca, ele peca contra a lei de Deus, que ele tem acesso ao texto escrito ou à lei gravada na tábua do seu coração. Todo homem peca contra a lei de Deus. O cristão é diferente, em certo sentido. Ele peca contra o amor de Deus, porque ele tem uma luz, um conhecimento maior. Então, nosso pecado ele acaba tendo um agravante porque nós pecamos contra um benfeitor que deu provas contundentes do seu amor para conosco, razão pela qual o amor de Deus deve ser um encorajamento para responder com obediência, responder com afeição. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é o nosso amor por Deus que nos salvará, mas se somos salvos, esse amor por Deus crescerá a cada dia. E o alvo supremo de todo cristão, pelo menos o cristão maduro, é amar a Cristo cada vez mais, conhecer a altura, a profundidade, a largura e o cumprimento do amor de Cristo. Aos Romanos, Paulo escreveu: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus por nós nos incentiva, nos encoraja a amá-lo, a servi-lo. E mais, ele conclui dizendo: Deus nos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, diz ele no verso 13. Nos escolheu, nos separou, nos amou e nos perdoou. Havia um escrito de dívida. Pecado é dívida. Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. Pecado é dívida. Uma dívida impagável. Porque não é pecadores pecando contra pecadores. São pecadores pecando contra a infinita bondade e suprema beleza. Mas a despeito dessa grande conta, Deus veio este mundo e na cruz de Cristo cravou naquela cruz escrito que era contra nós. Fomos perdoados. O perdão de Deus é completo e final, não é condicional nem parcial, completo. Como nós cantamos, não há pecado maior que sua graça. A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Eu disse para os irmãos que os hinos da nossa tradição são belíssimos porque carregam, embora nem todos, mas carregam, via de regra, boa teologia. O hino 60, por exemplo, saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrais, arcanjo vos prostrai ao Filho do glorioso Deus. Aí vem um coro lindíssimo, com glória, com glória, com glória, coroai. E a penúltima estrofe diz assim: ó, perdoados por Jesus, alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz. O culto cristão deveria ser uma aleluia da cabeça aos pés, grande júbilo, porque nós somos os remidos que com alegria coroam o grande rei. Fomos perdoados. A maior desgraça que há na vida de um homem é uma consciência culpada. É o inferno de uma alma viva, disse João Calvino. O inferno de uma alma viva é a consciência culpada. Ninguém pode remover. Compras no shopping não removem. Férias nababescas não removem. Um carro novo não remove. Pendurar um diploma na parede não remove. A culpa só pode ser removida pelo sangue de Cristo. Davi sabia disso. Quando ele então, carregado por uma culpa maior do que ele mesmo, recebe a misericórdia, a graça do perdão, porque ele é penitente, se arrepende genuinamente, ele então compõe o Salmo 32 e diz: felizes, bem-aventurados aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. Não há culpa. Porque o sangue precioso de Cristo, que nós celebramos no Natal, o menino que veio a este mundo, que nasceu, que cresceu, morreu a nossa morte, morreu para nos redimir do cativeiro da culpa, do pecado, da condenação, do diabo, do inferno. Portanto, por causa da graça de Deus em Cristo, devemos nos vestir a caráter. Precisamos de novas roupas para uma nova vida. Qual é a motivação? Fomos eleitos, separados, perdoados,
amados. E então ele lista que roupas são essas, que virtudes são essas. Obviamente que a linguagem é metafórica. Você deve se despojar de certas coisas e se vestir de outras. Essas são virtudes que devem ser cultivadas. Ele começa falando de misericórdia. Misericórdia. Está aí uma palavra preciosa na tradição judaica cristã. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Não é todo dia que a gente ouve essa expressão. Ternos afetos de misericórdia. Na verdade, aqui uma tentativa elegante do tradutor, porque o texto original, a ideia aqui é entranhas de compaixão. O termo afetos significam órgãos internos. É um hebraísmo aqui. No pensamento antigo, as pessoas acreditavam que a sede das emoções estava nas vísceras. Portanto, a misericórdia está cheia de emoção, é sentida no estômago. É como Paulo estiver dizendo, olha, revistam-se de uma misericórdia genuína, capaz de contrair o íntimo de vocês. Porque a verdadeira misericórdia vem acompanhada de um sentimento de afeição pelo outro. Isso está repleto disso na Bíblia. Por exemplo, quando José se apresenta aos seus irmãos e quando ele vê aquela cena, e quando ele ouve falar do seu pai, a quem ele não via há 13 anos, ele é tomado de tanta comoção que ele sai para uma sala ao lado, ele começa a chorar e o texto diz que movera no seu íntimo, seu estômago contraiu. A ideia de entranhas de misericórdia. Esse texto que está projetado aí, foi objeto da nossa reflexão semana passada, é lindo porque essa mesma misericórdia, ternas misericórdias, que devem estar presentes em nós, são presentes em Deus. O cântico de Zacarias diz assim, graças a entranhável, de entranhas mesmo aí, misericórdia nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem das trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés no caminho da paz. Zacarias, o pai de João Batista, dizendo, olha, Deus vai nos visitar como nunca antes. Ele está fazendo aqui uma alusão ao Messias. 6 meses depois, nasceria Jesus. Ele está dizendo que o motivo pelo qual Deus enviou Jesus é porque a entranhável misericórdia de Deus o motivou. Um Deus que tem compaixão por nós, sabia que não poderíamos salvar a nós mesmos, e essa é a grande mensagem do Natal, você não pode salvar a si mesmo, então Deus vem ao nosso encontro. Portanto, o mesmo Deus que tem uma misericórdia entranhada, profunda, que mexe consigo, a mesma misericórdia presente em Cristo, que tinha compaixão das pessoas que eram como ovelhas que não tinham pastor, perdidas, cegos guiando cegos. A compaixão é um traço no caráter de Cristo, um traço no caráter de Deus. Por isso ele é chamado de Pai das Misericórdias. E essa mesma misericórdia deve estar presente em nós. Sede misericordiosos, disse Jesus, como vosso Pai é misericordioso. Agora, sejamos sinceros. Somos uma geração que perdeu de vista o exercício da misericórdia. Como nós somos cáusticos. Como nós somos bons na promotoria quando o pecado é o do outro. E excelentes na defensoria quando o pecado é o nosso. Então, por natureza, nós estamos sempre julgando e condenando os outros, enquanto defendendo e justificando a nós mesmos. Falta-nos misericórdia. E a misericórdia é sustar o juízo que o outro precisa. Por isso, o texto vai dizer que o amor encobre a multidão de pecados. Não é no sentido de relevar, não. É no sentido de proteger as pessoas, a honra das pessoas, o nome das pessoas, a família das pessoas. Falta-nos ser misericordiosos. A igreja precisa ser misericordiosa. A igreja é um exército que muitas vezes deixa os feridos de guerra para trás. Então, é uma igreja legalista, que não aceita, não tolera nenhuma fraqueza. Mas nós mesmos somos todos, sem distinção, pessoas frágeis, fracas e limitadas. Então devemos aprender a ser misericordiosos, porque como disse Jesus, pelo mesmo padrão que você julga, você será julgado.
Sejamos misericordiosos, como Deus é misericordioso. Porque se Deus tratasse a você como você trata a pessoa que está ao seu lado, você não estaria sentado aí. Ainda bem que Deus não é como nós. Quando Davi incorreu naquele erro gravíssimo que teve implicações não apenas para a sua família, mas para o Estado de Israel, quando o Senhor envia o profeta e diz, olha, eu te dou 3 possibilidades de juízo. Um período de grande fome, citou mais uns 2 casos, falou assim, o povo te julgue, ou você então vai sofrer nas minhas mãos. E então Davi disse, eu prefiro sofrer nas mãos do Senhor do que cair nas mãos desse povo. Porque Davi sabia que Deus é misericordioso, mas as pessoas não são. Não são. Segundo, bondade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de santos e amados, ternos e afetos de misericórdia e de bondade, que é um aspecto do fruto do Espírito, uma característica de Deus. Deus é bom. O salmista chega a dizer, usando uma linguagem também com metáfora, provai e vede que o Senhor é bom. É como se ele estivesse dizendo, provem de Deus, experimentem de Deus, vejam quanto Ele é bom. Jesus ensinou seus ouvintes a serem bondosos, porque Deus é bondoso para com os ingratos e maus. O sol nasce, a chuva vem, sobre todos, injustos e justos, bons e maus. Flávio Josefo, historiador judeu, quando fez uma nota no texto do Antigo Testamento sobre Isaac, o patriarca, ele disse que Isaac cavava os poços, e esses poços eram enterrados pelos seus inimigos, mas ele não entrava em litígio com eles. E Josefo então diz, Isaac era um arquétipo de um homem bom, de um homem que é pacífico, de um homem que prefere sofrer prejuízo para abençoar outros. Bondade. Eu, salvo engano, já compartilhei com vocês aqui uma história muito curiosa que me veio à memória outro dia, assistindo um filme chamado Balão, um filme baseado em fatos reais, quando uma família tenta sair da Alemanha comunista, no lado oriental, para o lado ocidental. Uma história muito interessante. E por muito tempo houve aquela tensão na Alemanha dividida. E em algum momento, um grupo de uma igreja do lado ocidental estava muito chateada porque na praça onde a igreja estava situada, um grupo de pessoas do outro lado do muro jogava lixo para o lado de cá. Eles foram tolerando até que não aguentaram mais com aquilo, procuraram um pastor, a comunidade, falaram, nós temos que revidar. E aí então o pastor os orientou a praticar a bondade. E aí então eles atravessaram a fronteira com autorização, e do outro lado, no mesmo sentido, eles colocaram uma quantidade expressiva de alimentos, doações, e em cima daquelas caixas de mantimentos havia uma faixa que dizia o seguinte, cada um dá o que tem. Pessoas bondosas concedem bondade. Pessoas perversas, perversidade. E um dos exemplos mais bonitos de bondade, não é esse que vem de Berlim, é o que vem lá de Jerusalém. 2 Samuel 9:1, Davi, com seu conselho de estado, reúne seus conselheiros e vem à sua memória a família de Jonatas, seu amigo. E ele pergunta assim, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Davi querendo manifestar bondade para com os descendentes de seu amigo Jonatas. E de fato aconteceu isso. Ele pegou Mefibosete em Lodebar, o trouxe para sentar-se à mesa dele em Jerusalém. Para sintetizar isso, Jerry Bridges, um teólogo americano, diz assim, misericórdia é o desejo sincero de que os outros alcancem a felicidade. Bondade é a atividade que promove essa felicidade. Misericórdia é a disposição interior, criada pelo Espírito Santo, que nos leva a ser sensíveis às necessidades alheias, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Bondade é misericórdia em ação, por palavras e atos. A misericórdia é uma atitude, a bondade é uma ação. Então o misericordioso sempre é bondoso, e o bondoso é sempre misericordioso. São virtudes que andam lado a lado. Palavras de Paulo à igreja, aos Gálatas. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos ler juntos?
Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Jesus andava por toda parte fazendo bem a todos, diz o evangelista Lucas, e Paulo está seguindo o mesmo caminho, dizendo àqueles irmãos: sejam bondosos, façam bem a todos, mas especialmente aos seus irmãos de fé. Sejam bondosos. E mais, ele fala de humildade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. E qualquer pessoa, e no caso aqui ele está escrevendo para Colossos, né? Ficava na região da Ásia Menor, Hierápolis, Colossos, Éfeso, aquelas cidades todas ali na costa hoje da Turquia, banhada pelo Mar Egeu. Aquela região, ela era altamente influenciada pela cultura grega. Desde Alexandre, todo o mundo antigo foi helenizado, e não apenas o idioma, mas a cultura, o modo de pensar dos gregos. E na cultura grega, na língua grega, humildade não é virtude. Aristóteles dizia que a humildade é um vício baixo. Então o herói grego não era um homem humilde, o herói grego era um homem altivo. O conceito de humildade o conceito é inaugurado no cristianismo, com Jesus. Qualquer literatura antes de Cristo, a humildade não é virtude, é vício. A partir do evangelho que a humildade se torna uma virtude. Porque Cristo é o exemplo maior. Sendo Deus, se torna humano, sendo rico, se faz pobre. Sendo o autor da vida, se dispõe a morrer por nós. Isso é um ato de humildade. Não são palavras soltas ao vento, são atitudes que demonstram humildade. Ou seja, alguém que se inclina para abençoar a pessoa amada. Portanto, humildade é uma virtude genuinamente cristã. Na contramão disso, nós sabemos, quem esteve aqui nos cultos de quartas-feiras, nós vimos o diabo do orgulho nos edomitas que os levou à completa destruição. O orgulho é um veneno que só pode ser removido pelo poder do evangelho, porque o coração é endurecido. Veja, por exemplo, toda dificuldade, todo conflito relacional, seja no seu ambiente de trabalho, seja dentro da sua casa, seja numa igreja, seja num clube, seja onde for, conflitos relacionais, pode ter certeza que ali tem uma guerra de deuses, de gente orgulhosa. O orgulho é o maior gerador de conflitos. Estude, por exemplo, a história da Primeira Guerra Mundial. O tiro que matou milhões. Um só tiro. Orgulho. Pedro, portanto, escreve assim na sua carta: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aqui nós temos um problema. Porque em seguida a recomendação para sermos humildes no trato uns com os outros, ele dá a razão disso. Deus se opõe. E ninguém quer ser inimigo de Deus, em sã consciência. Se opor aqui é a ideia de resistir, de afastar, de jogar para fora. Deus se opõe ao orgulhoso. Mas aos humildes, ele abre os braços, ele concede graça. O orgulho precede a ruína. O orgulho é uma chaga. E nas relações interpessoais, na ambiência da fé, nós precisamos ser humildes uns com os outros, no trato, no relacionamento, nas palavras, nas atitudes. Repito, essa é uma virtude, é uma veste nova que precisamos diariamente usar. Eu disse aos irmãos, uma das viagens a São Paulo, visitei um amigo e nós fomos à Igreja Batista do Morumbi, salvo engano, no ano de 2005, até um tempo. E fomos à igreja, que estava ainda em construção, mas já era uma igreja grande à época, em uma área enorme de estacionamento. E paramos o carro no estacionamento e seguimos para o local de culto. Ao parar o carro, havia uma fila, as pessoas chegando para o culto, havia vários cultos no dia, e a pessoa pegou a chave do carro para manobrar o carro. Aí saímos, entregamos a chave e fomos caminhando. E eu e a família desse meu amigo. E de repente ele disse: você sabe quem é essa pessoa que pegou a chave do carro? Eu falei assim: nunca vi na vida. Promotor público aqui do estado de São Paulo. Hoje ele está na escala, o manobrista. Um dos manobristas. Então, observe. Então, humildade não é usar o sapato furado. Não é engolir os R's e os S's numa fala. Humildade é serviço. Humildade é disposição para abençoar o outro, independente da posição social.
Cristo se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. E esse ritual de lavar os pés dos discípulos mostra para nós, quem quiser ser grande, que seja o servidor. Então, na igreja, só há espaço para um Senhor, que é Cristo. Somos todos servos uns dos outros. E humildade implica nisso, disposição para servir, reconhecimento de nossas limitações, pedir perdão quando infligimos ofensa a alguém, disposição para o exercício da misericórdia perdoadora. Essas coisas todas estão inclusas nessa virtude da humildade. E mais, ele fala de mansidão. Humildade e depois mansidão. E de todas essas virtudes, a mais distorcida de todas é mansidão. Se fizéssemos aqui uma prova, colocássemos no papel qual é o teu conceito de mansidão, possivelmente, nossa síntese de mansidão estaria equivocada à luz da Bíblia. O que é que nós pensamos da figura do indivíduo manso? Ser manso não é um atributo natural. Ninguém nasce manso por natureza. Ninguém é naturalmente manso. Ser manso não é ser pacato diante dos problemas, não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. Interessante que as pessoas mais mansas da história foram profundamente vigorosas e enérgicas. Pensando no contexto militar, por exemplo, Eisenhower, foi o comandante supremo das Forças Aliadas, era um indivíduo manso, mas profundamente enérgico e firme, mas manso. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Ser manso não é ser pacato diante dos problemas. Moisés, por exemplo. Números diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Agora vocês olham para Moisés e veem Moisés aquele pacato, ouvindo ordens de crianças? Não. Ele era firme, enérgico. Mas era manso em que sentido? Nós vamos chegar lá. Ser manso não é apenas ter controle emocional externo. Uma pessoa pode engolir muitos sapos, parecer ser manso, mas na verdade tem ebulição com profundo ódio na alma. Ser manso não é controle emocional. Mansidão, numa definição bíblica e teologicamente segura, é o seguinte: mansidão é ter a força sob controle. Então, o homem manso é alguém que é forte, mas a sua força está sob controle. Cristo é o exemplo supremo de mansidão. Eu sou humilde e manso de coração. O Cristo que chegou no templo e chutou aquelas barracas daqueles comerciantes que estavam fazendo negócio dentro do templo. Esse Cristo que no momento certo demonstrava sua força e ao mesmo tempo era capaz de, enquanto os algozes daquela mulher exigiam que ela fosse apedrejada, e ele ali poderia destruí-los todos, ele se ajoelha e a única vez que a Bíblia diz que ele escreveu, está escrevendo na areia. E quando ele ergue a cabeça não ficou ninguém. E ele pergunta à mulher: onde estão os seus acusadores? Não queriam ainda há pouco te apedrejar? Ah, Senhor, ninguém ficou. Mansidão, poder, força sob controle. A igreja precisa de pessoas mansas, mas muitas vezes o que ela tem a gente arisca. Gente que falta esse controle, esse domínio, não trata uns com os outros. Eu costumo dizer que a gente precisa economizar energia. Há tantos problemas, há tantas frentes, há tantas demandas, e às vezes o tempo, a energia e os recursos são gastos com frivolidades, com debates inócuos, com disputas infantis, de gente que não cresce, ainda que viva 300 anos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mansidão, humildade, referência suprema, Cristo, humilde e manso. E mais, ele fala de longanimidade, que tem conexão com mansidão também. Longanimidade, a própria palavra sugere um longo ânimo. Essa quinta virtude tem conexão com mansidão. E é interessante porque é uma característica divina também. Poucas vezes na Bíblia você tem uma descrição dos atributos de Deus num texto só. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é você pegar várias passagens da Bíblia e, a partir delas, sustentar uma tese. Então, quando eu digo Deus é amor, essa é uma tese. Então, a gente busca em toda a Escritura
textos e exemplos que sustentam o Deus que é soberano e amoroso. Agora, há passagens que fazem relatos de atributos de Deus. O texto mais interessante do Antigo Testamento está em Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante deles, clamou: Senhor, Senhor Deus. E aí vem a lista dos atributos de Deus. Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Observe então que desses atributos todos listados, ele é longânimo. É um Deus que estica a sua paciência, que alonga a sua paciência. Pedro chega a dizer que alguns têm a volta de Cristo por tardia. Ué, quando é que Jesus vai voltar? E Pedro diz então, Deus na sua longanimidade, ele, na nossa ótica, a partir da perspectiva temporal, ele retarda na expectativa de ser misericordioso e trazer mais pessoas à luz do Evangelho. O amor é paciente, diz Paulo, e essa paciência é fruto do amor de Deus, essa longanimidade divina. Pedro vai dizer, tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Paulo falando que a paciência de Deus significa salvação. Ai de nós se Deus não fosse paciente. Deus é paciente, longânimo, tardio em irar-se, outra expressão que aparece com certa frequência. William Hendrickson, que foi um doutor em grego, especialista em Novo Testamento, ele disse assim, todos têm suas faltas e fraquezas, que cada um, pois, diga a si mesmo. Diante do fato de Deus ter sido longânimo para comigo, ainda quando diante de seus santos olhos meus pecados se manifestam de forma muito mais clara que as faltas dos meus irmãos diante dos meus olhos, eu devo ser indubitavelmente paciente para com o meu irmão. Há um dever moral de exercer paciência uns com os outros, por variadas razões. A igreja não é como uma fábrica de chocolate. Já foi numa fábrica de chocolate? Estou citando apenas como exemplo, mas qualquer fábrica, há uma uniformidade. Você vai aqui no estado do Espírito Santo, tem a fábrica do chocolate Garoto. Você vai na fábrica, tem um tour, elas saem todas iguais, tudo num padrãozinho. Unidade não é uniformidade. A igreja é necessariamente uma congregação de gente diferente, tem que ser diferente. Formação, visão, posição social, condição econômica, histórico familiar. E nessa ambiência é inevitável que haja dificuldades relacionais. Mas o que nos une é maior do que o que nos separa. E a paciência, que é fruto do amor, deve suplantar todas as dificuldades. Portanto, como Jesus, que quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, longânimo, paciente, benévolo, manso, misericordioso. A pergunta é, você é um membro do corpo de Cristo, um instrumento que agrega ou desagrega, que une ou divide? Não havia média, ou a gente agrega ou desagrega. Ou a gente acaba sendo um catalisador, ou a gente então espelha as pessoas. A Bíblia nos encoraja a ser pacientes, longânimos, misericordiosos. Caminhando para o final, ele fala ainda de suportando uns aos outros, a ideia de suporte fraternal aqui. Se eu digo assim aos irmãos, olha, nós precisamos suportar uns aos outros, qual é a ideia de suportar aqui? A ideia de tolerar porque não tem jeito? Às vezes. Às vezes. Saudoso pastor Irani Teixeira de Lima. Depois de Moisés, ele foi o segundo homem mais manso da terra. E algumas histórias são bem famosas lá na Betel. E um dia, uma irmã procurou o pastor Irani e disse, pastor, não tem jeito o senhor Alano. Alano era um caçador de crianças no culto. Então ele pegava um gato, levava lá para fora e ele ficava assim. O papel dele no culto era caçar crianças que faziam alguma estripulia no culto. As crianças, quando viam, corriam.
Pois bem, e aí um dia essa senhora chegou muito revoltada para o pastor, porque ela estava chateada, ela cuidava do trabalho das crianças, e falou assim, olha, pastor, não tem mais jeito, tem que dar uma solução para o seu Alano. E o pastor Irani, com aquela postura britânica dele, pastor, eu concordo com a irmã. O irmão Alano só matando. Como eu não tenho autorização da Bíblia para matá-lo, vamos esperar em Deus. Porque o caso dele, só a morte, minha irmã. Eu já orei muito por ele. Então, tipo assim, então tem pessoas que a gente vai suportando. E o irmão Alano foi amansando, depois tornou doce, as crianças faziam dele gato e sapato lá na igreja. E amansou. Né? Manso de domos, né? É o poto selvagem que é amansado, que é domado. Mas, às vezes, a ideia de suportar é tipo assim, não tem jeito. Tem que conviver. Mas a ideia aqui não é nesse sentido. A ideia aqui de suporte é de ancorar. É de sustentar. Então, nós precisamos dar suporte uns aos outros na caminhada. Por quê? Porque temos fraquezas, temos limitações. Então, às vezes, a pessoa está numa fase que, às vezes, é um problema até neurológico. Um problema hormonal, está mais irritado, mais irritada, não dormiu bem. Então, temos que aprender a dar suporte para que o outro cresça, para que o outro avance. E isso depende também do nosso amor para com a pessoa. Por que é que você suporta, ancora, escora, faz tudo para que os seus filhos avancem? Porque você os ama. Então, o amor é o que nos faz fortes para escorar e suportar o outro. Eu me recordo, por exemplo, de uma história que foi muito circulada alguns anos atrás pela Junta de Missões Mundiais, num trabalho nosso na China, no interior, um lugar muito pobre, a China continental, e nós fizemos lá um trabalho de alimentação para as crianças desnutridas numa área rural muito empobrecida da China. E então estava uma fila enorme de pessoas recebendo alimentação, e quando a missionária olhou, ela viu uma criança na casa de uns 10, 11 anos, com um garoto no colo, só que desproporcional. Ela não tinha condições de sustentar aquela criança no colo. Ela era muito fraca, muito magrinha e segurando uma criança. E o missionário se aproxima dela e diz, olha, não está pesado para você não? Sugerindo que ela colocasse a criança no chão ou desse a alguém. E ela então deu uma resposta que tem relação com isso. A resposta dela foi, não está pesado não, ele é meu irmão. Quando a gente ama, a gente suporta, no sentido de ancorar, suportar, dar apoio. Aos Romanos, Paulo diz, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porque o ideal é agradar a nós mesmos, na zona de conforto. Né? Então a gente evita certas coisas. E Paulo diz, não é assim não. Você está mais forte na fé? Suporte as debilidades do que é mais fraco. Essa é a vocação. Penúltimo. Perdão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí Paulo fala sobre perdão. Porque sabia que os filhos de Adão se ofendem com muita frequência, com muita facilidade. Ia ser uma via de mão dupla, a gente ofende e é ofendido. E sem perdão a vida vai se esvaindo, a vida adoece por causa da amargura. Agora, o interessante é que Paulo está falando sobre perdão e Paulo passou por situações extremamente difíceis. A história de Paulo não é uma história fácil. Ele sofreu muito na mão dos crentes imaturos e dos bodes nas igrejas pelas quais passou. E Paulo era perdoador, porque imitava a Cristo, exercia misericórdia. Está repleto disso nas suas cartas. E falar de perdão é fácil até que você tenha alguém para perdoar, dizia o C.S. Lewis. Não é uma matéria fácil, razão pela qual algumas pessoas evitam essa temática. Agora, perdoar não é uma opção, é a única solução. Quando não há perdão, o que há é amargura, e a amargura envenena a alma. Alguém definiu a amargura como alguém tomando veneno na expectativa de que o outro morra. Então, o perdão é a encarnação da graça. E onde não há perdão, as relações são infectadas, adoecem e matam. Eu li muito recentemente, coisa de 2 semanas, um livro sobre essa temática. E num dos últimos capítulos ele conta a história, a autora, na verdade, do Mitsuo Fuchida, daquele comandante da esquadra japonesa que atacou a base naval dos americanos no Havaí, Pearl Harbor.
E aí, então, a história é muito curiosa, porque o start para a conversão desse comandante japonês, que se tornou um grande pregador do evangelho, começa quando ele recebe os prisioneiros japoneses que estavam nos Estados Unidos. Termina a guerra, agosto de 45. E então ele começa a ouvir os relatos dos prisioneiros japoneses, como eles foram tratados com humanidade. E aí um dos prisioneiros disse, olha, tinha uma menina que eu fiquei impressionado com ela, como ela era uma voluntária, se apresentando, servindo, cuidando dos prisioneiros. E aí eu perguntei à menina, isso o prisioneiro contando ao Fuchida, Mitsu Fuchida era o comandante, por que você nos trata tão bem? E a resposta dela foi absurda, humanamente absurda. Sabe qual foi a resposta dela? Eu trato vocês bem porque os japoneses mataram os meus pais. Ela era filha de missionários, foram assassinados no Japão naquela revolução que quis extirpar a influência do Ocidente no Oriente, e muitos foram assassinados no Japão. Então aquela garota de 18 anos tinha duas opções: amargurar-se e morrer, bebendo diariamente veneno do rancor, ou então pagar o mal com o bem, exibir o evangelho, mostrar a face de Cristo para pecadores. Porque se você trata bem quem te trata bem, qualquer ser humano faz isso. Seres humanos que imitam Satanás tratam mal a quem os trata bem. Discípulo de Cristo trata bem até quem os trata mal. E aquela menina fez isso. E aquele foi o start para várias conversões, inclusive do Mitsu Fuchida, que depois, lendo uma passagem do Novo Testamento, se tornou um pregador do evangelho. O MacArthur diz assim, olha que texto lindo, estou caminhando para o final. O perdão libera a alegria, promove a paz, limpa o registro, coloca em movimento todos os valores sublimes do amor. Em certo sentido, o perdão é o cristianismo em seu ápice. E talvez, nesse momento, hoje, aqui e agora, algumas pessoas precisam fechar um ciclo, deixar algumas coisas para trás, perdoar e avançar livres, porque se você não perdoa, você carrega uma bola de ferro acorrentada aos seus pés e você não consegue alçar voo, você não consegue viver uma vida plena e, sobretudo, não glorifica a Deus, porque a falta de perdão é uma ofensa contra o próprio Deus. Quem não perdoa não pode ser perdoado, é a temática da oração do Pai Nosso. Devemos perdoar uns aos outros, caso haja queixa. Devemos perdoar porque Deus nos perdoa em Cristo. E ele termina o verso 15 falando do amor. Eu apenas vou ler o texto de Paulo aos Coríntios, porque ele diz que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, o elo. É o útero a partir do qual todas as virtudes são construídas, gestadas, crescem. O amor. Deus é amor. E o amor, longe daquilo que Vinícius de Moraes cantava na zona sul do Rio de Janeiro, que seja eterno enquanto dure, não é o que Vinícius de Moraes cantou. A definição suprema de amor é o que Deus fez por meio de Cristo, nos amando tão intensamente ao enviar seu Filho naquela cruz. É o estandarte do amor de Deus. A cruz de Cristo é o grande e glorioso emblema do amor de Deus. E Paulo define isso escrevendo aos Coríntios: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Devemos revestir do amor. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se tem uma coisa que nós precisamos de amor, amor de Deus em nossa vida. Lloyd Jones falava sobre isso. Os cristãos precisam de um batismo de amor. Corações inundados a tal ponto de transbordar sobre outros. E essas virtudes vão sendo transbordadas e abençoando pessoas. Não é fácil, porque é um dualismo ético. Entenda isso aqui. Dualismo ético. Há uma tensão entre quem éramos e quem somos, constantemente. Por isso a linguagem, ele está se dirigindo a uma igreja. Tira esses trapos de imundícia de vocês. Ira, gritaria, maledicência, luxúria, lascívia, rancor. Tira esses trapos. Vistam roupas novas.
Mas de tempos em tempos, as roupas novas caem e os trapos voltam. É uma batalha constante. Tirando trapos velhos e colocando roupas novas. Tirando trapos velhos e colocando roupas novas. E eu encerro contando para vocês a conversão de Agostinho, porque foi impactado com uma linguagem que tem relação com a carta de Paulo aos Colossenses. Agostinho é genial, uma das maiores mentes da história da humanidade. E a conversão dele é uma jornada longa. Começa no norte da África, filho de uma mãe cristã chamada Mônica e um pai pagão militar chamado Patrício. E ele então deixa o norte da África, a região de Cartago, Targaste, e vai para Roma. Primeiro para Roma, para a Itália, Roma, depois para Milão, que era a capital do Império no século IV. Ele está em crise porque ele agora é um maniqueu, né? Ele abandonou a ideia do cristianismo, porque parecia muito tosca, ele agora estava cheio de si, ele tinha de fato a mente prodigiosa, era muito inteligente, e o discurso maniqueísta lhe foi atrativo porque parecia ser inteligente, dava-lhe conexões no mundo, e então ele foi nessa linha. Mas uma tensão constante entre o pecado e a graça, o pecado e a graça. Até que, aos 32 anos de idade, no jardim da sua casa, que ele alugou em Milão, conversando com um amigo que foi uma forte influência na sua conversão, ele está lendo uma epístola de Paulo aos Romanos. Ele está numa crise entre o evangelho e a sua vontade pecaminosa. E então ele deixa o texto de lado, atravessa o jardim, ele senta-se debaixo de uma árvore e começa a chorar. Quando ele ouve crianças cantando uma cantiga muito conhecida naqueles dias. E a cantiga é toma e lê, toma e lê. E ele percebe que aquilo é uma voz divina falando com ele. Ele volta para o banco, pega o texto, abre e ele se depara com Paulo aos Romanos, capítulo 12. E aqui se dá a conversão de Santo Agostinho. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na Páscoa do ano seguinte, ele foi batizado junto com seu filho por Ambrósio, na Catedral de Milão. Se tornou o doutor da graça. Eu deixei em negrito ali, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Essas virtudes só podem ser cultivadas se Cristo for a nossa justiça, se Cristo estiver sobre nós, se nos vestirmos de Cristo todo dia e o dia todo. Portanto, meus irmãos, eu quero encorajá-los. Deixem os trapos de imundícia. Deixem as coisas do velho homem para trás e imitem a Cristo. Essas virtudes listadas aqui não é uma lista exaustiva, pedagógica. Há muitas outras coisas das quais precisamos nos revestir. Que o Senhor nos abençoe e que nos revistamos de Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-las em pé. Eu queria ler um texto ainda antes da gente orar e cantar uma canção. O pessoal vai vir aqui nos ajudar na canção. Enquanto eles vêm, acompanhe a leitura desse texto aqui, é uma recomendação pastoral. Trabalhe para crescer na graça, ano após ano. Cuidado para não ficar parado, vivendo de experiências passadas. Faça esforços para seguir adiante. Leia a Bíblia com mais empenho. Ore com mais fervor. Odeie o pecado cada vez mais. Negue a si mesmo. Mantenha sua consciência limpa de pequenos pecados. Evite entristecer o Espírito Santo. Os homens mais santos são os mais felizes. Que 2020 seja um ano de muitas alegrias para nós, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.